Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. É domingo e por isso é dia de Português Suave. Está com a Rádio Observador. Eu sou João Costa e Silva. Marco Neves, ninja da língua portuguesa, também está pronto e à distância, o que lhe confere ainda mais poderes, no fundo. Sim, estou à distância e posso dizer já que estou num país em que a língua portuguesa é muito importante, que estou no Luxemburgo. Mas já falamos um pouco mais sobre Luxemburgo daqui a pouco. Eu tenho aqui muito para dizer. Não tenho assim tanto, as pessoas não se assustem, mas tenho aqui algumas coisas para dizer sobre a língua portuguesa no Luxemburgo. Então, Mas antes, diz. sim. Diz. Não, estava só a dizer, nós normalmente temos a língua nas notícias e falamos sobre alguns termos das notícias da semana, mas esta semana as notícias não foram nada boas. Aliás, acabei por ter de acompanhar essas notícias aqui à distância no Luxemburgo e por isso nem sequer me vou atrever a falar de palavras ou da origem das palavras e vou só primeiro enviar força a quem ainda está a passar por tudo aquilo que aconteceu no centro do país. Eu não sou de Leiria em particular, mas sou do distrito de Leiria, Peniche. Peniche foi poupado à tempestade, quer dizer, a tempestade passou, mas não com tanta intensidade como um pouco mais a norte, mas todo o centro do país está numa situação que nos preocupa a todos, não é? E por isso não queria deixar aqui uma palavra de apoio e dizer às pessoas que tentem ajudar-se no que for possível. Sim, acho que é muito importante agora também podermos ajudar. É de facto uma situação muito difícil e só agora nestes últimos dias é que temos tomado real proporção, se calhar, dos estragos e das imagens que nos têm chegado, que são aterradoras. E de facto o Distrito de Leiria foi o mais afetado e portanto cabe a nós aqui também, enquanto pessoas com visibilidade em rádio e nas nossas redes sociais, ajudar agora também a reconstruir, porque não é tarefa fácil e há vidas de famílias que estão no fundo paralisadas um bocadinho porque há casas completamente destruídas, há empresas que não sabem quando é que vão voltar a trabalhar e têm muitos trabalhadores dependentes dessas mesmas empresas, portanto é uma situação muito complicada. Mandamos aqui um abraço apertado, não é, Marco? Sim, é isso mesmo. Obrigado, João. E vamos avançar agora sim, e vamos, já que ultrapassamos a língua das notícias, vamos ao mapa da língua. Bem, João, como eu te disse, estou aqui num outro país, um país pequenino. Um país é verdade. Pequenino. Mas com muitas línguas, não é? Fala-se muitas línguas diferentes. Exatamente, não é um país. Eu quando vim agora para cá na quarta-feira, aliás, estavas a dizer ainda há pouco que as pessoas não tinham ainda bem noção. Eu quando vim para cá já a tempestade já tinha passado pelo país e eu não percebi sequer o que é que estava bem a acontecer, porque nós não tínhamos noção. Quando cheguei cá, depois é que comecei a ver as notícias. Mas pronto, cheguei cá e comecei a ouvir as notícias e a falar do que aconteceu em português, o que é interessante, porque o Luxemburgo tem em português em vários pontos da cidade. Eu não saí muito aqui da capital, da cidade de Luxemburgo. Eu já sabia que era um país com várias línguas, em que o português era muito importante, mas devo dizer que não estava à espera de ouvir tanto português. Mas começando do início, a língua mais falada no Luxemburgo é o luxemburguês, que é uma língua, que é uma variedade germânica, que já existe há muitos séculos. Existem vestígios, há informações que nos permitem concluir que pelo menos desde o século XII que já existem variedades germânicas com características iguais não, mas parecidas com a do luxemburguês, não só aqui, mas também na zona à volta do Luxemburgo, nos outros países aqui à volta. Portanto, esta variedade é muito antiga, mas não era considerada uma língua padrão, não tinha dicionários, não tinha gramáticas escritas, tinha uma gramática, porque todas as línguas têm gramática, não é? Mesmo as que não são escritas. E só em 1984 é que esta língua foi declarada língua oficial do país.
apesar de ser há muito tempo a língua mais falada. E é a língua oficial do país, mas não é a língua, mas por exemplo, não é uma das línguas oficiais da União Europeia. Eu vim cá ao Luxemburgo para participar numa conferência organizada pelo Parlamento Europeu para comemorar a entrada do português e do espanhol no grupo de línguas oficiais da União Europeia. E a verdade é que a entrada do português, por exemplo, na União Europeia foi muito importante por vários motivos, por exemplo, para a criação também de materiais para a nossa língua, os serviços de tradução da União Europeia, tanto da Comissão, do Parlamento e das outras instituições, criaram não sei quantos materiais que são muito usados por tradutores, por vários profissionais da língua, mesmo fora da União Europeia, mesmo fora das instituições, é isso que eu queria dizer. Olha, o luxemburguês é a língua de um país que já está na União Europeia há mais tempo do que Portugal, desde o início, e, no entanto, a língua não é oficial na União Europeia porque o Luxemburgo só optou por tornar a sua própria língua oficial no seu próprio país em 1984. Bem recente. Sim, é recente e já percebi que há alguma tensão, alguns políticos luxemburgueses que não gostam desta situação de terem uma língua que não é a língua oficial da União Europeia. Percebi um eurodeputado luxemburguês que há uns anos tentou falar luxemburguês no Parlamento Europeu e foi calado, portanto não pôde continuar. Portanto, é uma situação particular. De qualquer forma, além do luxemburguês, o francês é importantíssimo, é a língua que mais se vê aqui escrita à volta, nos hotéis, no aeroporto, nas ruas. O alemão também é muito importante, embora menos do que eu estava à espera. Vi muito pouco alemão. E depois temos aquela que é, na verdade, a língua mais falada do Luxemburgo a seguir ao luxemburguês. Mais ainda do que o francês, que é a língua muito, muito visível, que é o português. O português é falado por uma quantidade enorme de pessoas aqui no Luxemburgo. Claro, pela imigração, ou seja, os portugueses que vieram para o Luxemburgo. Mas a presença do luxemburguês, do português no Luxemburgo, também me surpreendeu, apesar de eu já saber isto na teoria. Eu ouvi mesmo muito, em muitas gerações, percebi, e muitas pessoas disseram isto, que o português é mantido pela segunda geração de imigrantes com mais força do que noutros países, por exemplo em França. Ou seja, os filhos e netos de portugueses no Luxemburgo mantêm o português com muito mais força, pelo que me disseram. Portanto, aqui estou a repetir o que me disseram, e a verdade é que estávamos aqui a andar pela rua, eu e a Zélia também veio comigo, e ouvíamos muito, muito português à volta de adolescentes, de adultos, de crianças, e isso foi muito interessante. Acabei por conhecer também a coordenação do ensino do português aqui no Luxemburgo, porque o português não é só uma língua em casa, também também existe na escola. Temos miúdos a aprender português durante a escola do primeiro ciclo. Depois temos também algo que eu não fazia a mínima ideia que existia, que é projetos em algumas escolas em que algumas das outras disciplinas, que não são a disciplina da língua, também são dadas em português. E isso, para mim, foi uma surpresa, ver essas escolas aqui no Luxemburgo. E ainda um projeto muito interessante da coordenação de ensino de português aqui no Luxemburgo, ligado ao Instituto de Camões e à Embaixada de Portugal aqui. Um projeto que tenta ensinar a professores luxemburgueses interessados, português, para que eles possam conhecer também a língua dos seus alunos. E há algumas dezenas de professores aqui no Luxemburgo que não são portugueses, não têm nenhuma ligação a Portugal, estão a aprender português só para poder conhecer um pouco melhor a língua de alguns dos seus alunos. Isto foi uma surpresa para mim. O português a percorrer o mundo, mas já sabíamos que aqui no Luxemburgo tinha aqui uma preponderância, vamos dizer assim, elevada, e se calhar também por aquilo que aconteceu esta semana, acabaste por ouvir mais portugueses do que aqueles que se calhar contavas, porque as notícias também corriam depressa. Exato, as notícias correm depressa sempre, não é? E é verdade. Falei muito português, e falei muito português também sobre temas que não eram assim tão agradáveis. Antes de avançar para os mitos e dúvidas, deixa-me só dizer que há depois uma espécie de território multilingue aqui, na zona das instituições europeias, onde então aí ouvimos
todas as línguas e mais algumas da Europa. Eu estive a conversar com funcionários, tradutores, encontrei os tradutores, eu sinto muito em casa quando estou a falar com tradutores. A minha primeira profissão foi tradutor e continuo a considerar-me um tradutor. Conheci a equipa de tradutores de português que trabalham para o Parlamento Europeu, foram muito simpáticos, estivemos a conversar durante bastante tempo. Encontrei, aliás, uma amiga da minha terra que trabalha cá, e depois acabámos por conversar naquela situação muito curiosa entre espanhóis e portugueses, em que misturamos as línguas e depois de repente chegam italianos e já estamos a falar inglês, e depois falamos portunhol e os espanhóis tentam perceber-nos, mas não conseguem assim tão bem, e estão sempre a perguntar por que razão é que vocês nos compreendem tão bem e nós não, mas isso fica para outro dia. Fica para outro episódio. Vamos avançar e vamos para os mitos e dúvidas. Bem, João, hoje queria só recuperar um mito que nós já falámos dele aqui várias vezes, aliás, mas eu penso que era interessante voltar, ou melhor, não é uma questão de ser interessante, é uma questão de necessidade, porque tenho ouvido Recebeste muitas mensagens. Sim, muitas mensagens, porque há uns dias, já vão uns quantos dias, falei estávamos ainda agora a falar dos espanhóis e dos portugueses, eu falei de um vídeo nas redes sociais de um facto linguístico que eu achei muito curioso, quando eu percebi, ao ir a Badajoz falar com alunos de português em Badajoz, porque também existem, não é só no Luxemburgo, também em Badajoz, então percebi que estavam a pedir bicas, ou seja, um espanhol chega a um café em Badajoz e pede a outro espanhol uma bica e não um café. Às vezes, não estou a dizer que isto é sempre, não é? Mas acontece isto às vezes. E isto foram alunos e professores de português que me disseram. E depois eu falei disto e tive a confirmação, vários espanhóis a dizer que de facto era assim em Badajoz, em Cáceres também. Recebi também mensagens a dizer que até mais para sul, para a Andaluzia, em Ayamonte, até em Huelva, pelos vistos, há pessoas que pedem bicas, o que é muito curioso, porque é uma palavra tipicamente portuguesa e não de Portugal inteiro, não é? Nós sabemos que a bica é muito mais para sul, de várias regiões do sul, do centro. Há essa tendência, pelo menos, não é? Sim, também da Madeira. Também percebi. Nos Açores não faço ideia se pedem bicas ou não, ou se já se perdeu, ou se alguma vez se pediram. É uma palavra que está... Eu, quando falo aqui da bica, claro que estou a falar da bica enquanto café, não estou a falar da bica da fonte, não é? Que também existe, não é? Todos conhecemos. Olha, a bica enquanto café é usada em várias regiões do país, parece estar em decréscimo de uso, em decadência, mas em Badajoz, em Espanha, em vários sítios aqui da zona perto da fronteira, está a ser muito usada e, pelos vistos, cada vez mais usada. Isto é engraçado, mas o mito não é este, o mito é a origem, porque várias pessoas me disseram, então e sabe qual é a origem? É que é de beba isto com açúcar. Eu não, isso é um mito. É um mito, é uma história engraçada, supostamente... Mas as pessoas acreditam muito nisto, não é? Acredito, é muito fácil acreditar em certas histórias que são interessantes por si próprias, não é? Porque nós pensamos, bem, alguém no café escreveu beba isto com açúcar, e de repente começámos todos a pedir bica, mas por mais interessante que seja, é falso, e é falso por vários motivos. Primeiro, porque é muito raro, embora isto não seja um argumento, como é que eu ia dizer, definitivo, mas é muito raro que de um acrónimo nós passemos por uma palavra usada no dia-a-dia. Acontece, por exemplo, a palavra OVNI vem de um acrónimo, mas não é assim tão comum. Depois, é muito difícil imaginar que alguém queira escrever um cartaz num café que diga beba isto com açúcar para tentar que as pessoas bebam café com açúcar. Naturalmente nós escreveríamos beba café com açúcar. Portanto, vê-se mesmo que foi uma expressão que foi inventada depois da palavra, para se encaixar na palavra e não vice-versa. E depois, porque eu acabei por receber já veio há uns 2 anos, depois de falar disto pela primeira vez, uma mensagem de João Galvão Teles, que pertence à família que começou por ter a brasileira durante muitos anos e que contava que na sua família sabe-se que a origem foi um pedido de um cliente em particular que pediu ao avô de João Galvão Teles para lhe tirar o café diretamente da bica, ou seja,
da máquina, e foi daí que veio a expressão bica. E curiosamente depois também, há uns meses depois, recebi uma mensagem de um comentário de alguém que dizia: olha, eu posso dizer que o meu trisavô contava muitas vezes que era ele o cliente do café que pediu ao Adriano Galvão Teles para tirar o café da bica pela primeira vez. Não sei se isto terá mesmo sido assim ou não, mas é muito Mas fica para a mais... história, para contar. Exatamente, e é muito mais fácil de imaginar que a bica venha desta conversa entre pessoas num café do que num cartaz onde umas letras ficariam destacadas e as pessoas de repente começavam a pedir: olha, passe-me aí beba isto com açúcar, passe-me uma bica. Não faz muito sentido. Mas pronto, foi uma viagem aqui entre Badajoz e Luxemburgo. E a tendência agora até é beber mais sem açúcar. A quantidade de pessoas que, por exemplo, às vezes vêm aqui à rádio convidados e que eu recebo, às vezes, até mesmo tu, Marcos, não sei se tomas café nem com açúcar ou não, mas as pessoas tomam cada vez mais sem açúcar. Portanto, isto começa a... Eu bebo sem açúcar. E diz-se que os grandes apreciadores de café bebem sem açúcar. Não sei se é assim ou não. Isso é outra questão também. Exato, mas pronto, João. Ficamos por aqui este domingo. Estamos de regresso na quarta-feira, só com dúvidas para responder aos nossos ouvintes. O e-mail para enviar essas dúvidas, Marco, qual é? portuguesuave@observador.pt. Muito bem. E o número de telefone é o 910024185. Podem enviar mensagem de voz ou então mensagem escrita. Não sei bem, não perguntas o telefone, não é? Eu sei Por que será? Por que será? Até Marco quarta. Neves, um abraço e até quarta.